Boa noite, meus irmãos. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 1. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse texto hoje. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 23. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 23. A palavra do Senhor diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso coração se alegra por mais uma vez estarmos reunidos como igreja do Senhor, como povo teu aqui nesse lugar, aqui na tua igreja também. Nós te agradecemos por essa oportunidade, pedimos que, agora que vamos compartilhar a tua palavra, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, fale conosco e que nós entendamos aquilo que o Senhor quer que ouçamos, e que o Senhor nos abençoe e nos capacite para também praticarmos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Como a igreja sabe, a carta aos Colossenses, eu até mencionei agora, foi escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita por volta do ano 60, o apóstolo Paulo nessa ocasião estava preso em Roma, já era o final do ministério do apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, aguardando o que o Império Romano ia fazer com ele, quer dizer, Paulo foi um problema para o Império Romano, que ninguém sabia o que ia fazer com ele, ele descumpriu a lei judaica, porque ele falava de Cristo, Cristo era Deus, Cristo era o Messias, e os judeus nunca aceitaram isso. Então, de tanto incomodar o Império Romano, o apóstolo Paulo foi preso, numa circunstância que nós vemos muito hoje na mídia. Ele estava em prisão domiciliar, em Roma, e aí, num determinado momento, um homem, um evangelista, um pastor da sua equipe, chamado Epáfras, foi visitá-lo. Foi Epáfras que plantou a igreja na cidade de Colosso, e foi visitar Paulo e disse para Paulo o que estava acontecendo na igreja de Colossos. O que estava acontecendo lá era o seguinte: não só lá, mas por onde o evangelho tinha passado e estabelecido, havia uma grande luta em relação à figura de Cristo, a pessoa de Cristo. O carpinteiro de Nazaré, ele é Deus mesmo? Será que ele era Deus? Será que ele era o Messias prometido por tanta gente, desde Gênesis 3, quando Deus falou que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, foi anunciado por todos os profetas ao longo do Antigo Testamento inteiro. Será que esse homem que nasceu lá em Nazaré e tudo mais, será que ele é mesmo o Messias? E lá em Colossos havia uma mistura,
você tinha uma religiosidade que estava sendo influenciada pelo paganismo, que era muito presente na época, pelas filosofias gregas, que eram muito presentes na época, e pelo próprio judaísmo. Isso gera uma mistura, meus irmãos, que é perigosa. Misturas são sempre perigosas, né? Mistura no ambiente religioso nós chamamos de sincretismo. É quando você pega dois tipos de fé diferentes, diferentes e mescla e mistura. Nós vivemos isso no próprio cristianismo hoje, tem muitos elementos sincréticos, né? Que vem de mistura de algumas outras crenças, que não nos prejudica. Uma delas, por exemplo, é o Natal, né? Nós estamos aí há quase um mês, há menos de um mês de comemorar o nascimento de Cristo, 25 de dezembro e tudo mais. E a verdade é que muito provavelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas pastor, mas como assim? Não nasceu no dia 25 de dezembro e a gente comemora o dia 25 de dezembro? Como é que é isso? Meus irmãos, sinceramente, no meu coração, para mim pouco importa se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, 1º de outubro, 10 de janeiro. O fato é que a promessa do nascimento virginal do Messias, do nascimento do Messias aconteceu, né? Há 2 semanas atrás, o pastor pregou aqui sobre os sábios do Oriente que foram lá visitar José, Maria e Jesus. Aquilo aconteceu, é um fato histórico. E a questão de ser nesse dia ou naquele dia, fica em segundo plano, né? Fica em segundo plano. Bem, então isso estava acontecendo na igreja de Colossos. Epáfras vai visitar Paulo, e Paulo escreve a carta aos Colossenses para falar sobre a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente. Suficiente para quê? Suficiente para encher teu coração, suficiente para te dar uma eternidade com Deus. Você não precisa colocar mais nada em Cristo. Cristo é suficiente. Quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós não falamos, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. É porque eu não preciso de mais ninguém, de coisa nenhuma para acrescentar a Cristo, para que eu tenha a eternidade com Deus, para que eu vá para o céu, né? Para que eu goze a alegria plena dele. E o apóstolo Paulo escreve exatamente isso na carta aos Colossenses, né? E aí, se você for um pouquinho acima no seu texto, aí você vê que o apóstolo Paulo começa, por exemplo, louvando a Deus pela vida da igreja de Colossenses. Ele diz assim no versículo 3: sempre agradecemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. E aí depois ele continua reafirmando, por exemplo, a obra reconciliatória e substitutiva de Cristo. Foi Jesus que nos reconciliou com Deus. Não há um outro ato, não há uma outra pessoa, não há um ente sequer que tenha feito isso. Versículo 14 ele diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Os seus pecados não são perdoados porque você é bonzinho, não são perdoados porque você sabe pedir, não são perdoados porque você faz qualquer outra coisa. Isso, meus irmãos, não sei se deixa você desconfortável, mas me deixa com um desconforto agradável, porque quando você se depara com a verdade de que foi Jesus que conquistou o perdão para você, você fica desconfortável, porque você sabe que não há nada que você faça que venha a ser suficiente para alcançar o perdão de Deus. E é algo maravilhoso, porque você tem que saber também que você não precisa fazer mais nada para alcançar o perdão de Deus, porque o perdão de Deus já foi alcançado em Cristo. Entende que eu estou falando de desconforto? É desconfortável porque o controle não está na sua mão. O controle está sempre em Deus, em Cristo. E Cristo é Deus, né? Jesus é Deus, segunda pessoa da Trindade. E aí ele fala sobre isso. Jesus, na sua obra, nos reconciliou com Deus e nos substituiu, porque era você que deveria estar naquela cruz. E mesmo que você estivesse naquela cruz, não seria suficiente.
mesmo que os 8 bilhões de pessoas existentes na face da terra hoje morressem na cruz, não seria suficiente para remover os pecados de ninguém. Aí vem Jesus, né? E nasce, e assume a nossa culpa, e conquista o perdão por nós. O apóstolo Paulo também, a palavra do Senhor também, aqui em Colossenses, fala sobre a divindade de Cristo, quando ele diz assim, no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Há uma confusão, a interpretação errada dessa frase gerou no século III uma heresia chamada arianismo. Um presbítero da igreja de Alexandria, ao ler o texto, interpretou de forma errada que Jesus seria uma criatura, não o criador de todas as coisas. Foi necessário um concílio da igreja para resolver essa questão, porque Jesus não é criatura. Ele é Deus, ele sempre foi Deus, ele nunca foi criado, ele sempre existiu pela eternidade inteira. Quando o texto está falando que ele é o primogênito de toda a criação, ele não está falando que ele foi o criado primeiro, mas é porque ele tem a primazia. O primogênito é aquele que é mais importante, é o que tem a primazia, que tem a supremacia, que está acima de todas as coisas, é o que tem o lugar de destaque. Por isso que Jesus é o primogênito, ele é o filho amado de Deus, ele é o unigênito do Pai, não é? Ele está numa condição que ninguém pode alcançar. Ele é Deus, e na trindade, no relacionamento entre a primeira, a segunda e a terceira pessoa da trindade, você tem o Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa. São funções diferentes. Era preciso explicar isso para a igreja, né? E o apóstolo Paulo explica isso. E ao longo da carta ele fala da majestade de Cristo, ele fala do amor de Deus. E aí o que eu queria falar com vocês hoje, eu queria compartilhar com vocês essa noite, é sobre os relacionamentos, ou pelo menos 3 tipos de relacionamentos que Jesus estabelece. Jesus estabelece relacionamentos específicos com pessoas, com sujeitos ou com entes específicas. Ele tem um tipo de relacionamento com a criação, ele tem um tipo de relacionamento com a igreja, e ele tem um tipo de relacionamento com você. E nós vamos ver isso, né? Ao longo da minha exposição aqui, em relação ao relacionamento de Cristo com a criação. O que Jesus é para a criação? Quando eu estou falando de criação, são todas as coisas criadas. Observe aí na sua Bíblia, versículo 15 a 17. Ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus se relaciona com a criação como criador e sustentador. Jesus foi quem criou todas as coisas. E ele é quem sustenta todas as coisas. Você já deve ter ouvido falar da teoria do design inteligente. Jesus é esse projetista, esse desenhista inteligente. O que quer dizer isso? Meus irmãos, é impossível você olhar para qualquer coisa na criação e não perceber que uma mente inteligente, um ser inteligente, propositalmente criou todas as coisas. Dessa teoria do design inteligente nasceu a partir da observação do flagelo de uma bactéria. Vou usar um termo engraçado aqui, mas do rabinho de uma bactéria. Cientistas pegaram o microscópio, olharam, né, o flagelo da bactéria. O flagelo da bactéria, o interessante é que é uma bactéria, né, um negócio que pode até nos causar mal, né? Bactérias são boas para várias coisas, mas também podem causar doença. Aí vamos lá, vamos ver o flagelo dessa bactéria, vamos ver o que tem dentro dele. Quando eles olharam o flagelo daquela bactéria, meus irmãos, é uma máquina tão maravilhosa, é um motor. Tem engrenagens, tem um negócio para lá, a proteína faz isso, um monte de coisa. Os cientistas caíram queixo. E aí veio essa constatação:
não é possível que o caos gere essa coisa, né? É quase que impossível o caos gerar algo tão específico, tão especial, né, quanto o flagelo de uma bactéria. Isso eu estou falando do flagelo de uma bactéria. Agora imagina todas as coisas. Imagina a mente humana, né, que o homem, como coroa da criação e tudo mais. Você imaginar, você pensar, ter a capacidade de pensar que não foi uma mente inteligente que criou todas as coisas. Para isso você precisa ter mais fé do que acreditar que Deus criou todas as coisas. Tem uma figura interessante que o Adalto Lourenço é o presbítero da igreja. Ele é escritor, ele é professor de universidade, cientista também, e em uma de suas palestras ele fez ele montou um cenário em relação a isso. Ele disse assim: imagine um caminhão. Aí eu gostaria que você imaginasse junto com ele, junto comigo agora. Você tem um caminhão baú, certo? Dentro desse caminhão baú você vai colocar todas as coisas que são necessárias para fazer um bolo. Um bolo simples, bolo. Você coloca lá um saco de farinha de trigo, você coloca tantos litros de leite, você coloca açúcar, tantos quilos de açúcar, não sei quantas dúzias de ovos, você coloca fermento, você coloca água. Acho que está bom para o nosso bolo, né? Bem simples, mas está bom. Você coloca aquilo lá. E aqui em Séries, né, na nossa região, eu costumo dizer que aqui só tem subida, né? Séries é maravilhoso, mas só tem subida. Aí eu pensei numa subida em específico, Séries Clube. Todo mundo conhece Séries Clube. Não tem aquela, aí eu não vou falar da subida, tem aquela descida imensa ali para chegar na ponte, no pé da ponte. Imagina esse caminhão para descer aquela descida. Descer sempre vai, a descida só para descer, né? A subida para subir. Só que no meio do caminho, o motorista perde o freio. E o caminhão desce desgovernado. E de repente acontece uma tragédia, o caminhão capota. E pega fogo, e aquela coisa toda, e vem os bombeiros. O motorista foi salvo, graças a Deus, e vem os bombeiros apagando todas as coisas. No meio de ferro retorcido e tudo mais. O que os motoristas acham? O que os bombeiros acham? Um bolo lá dentro. Todo mundo fica impressionado. Por quê? Mas como assim? A tragédia, o caos gerou um bolo. Meus queridos, qual é a chance disso acontecer? Quem gosta de matemática, isso é probabilístico, assim, é 1 em 1 trilhão, 1 zilhão de possibilidades. Porque isso não acontece, meus queridos. Não acontece, a menos que alguém propositalmente tenha colocado o bolo lá. O professor Adalto Lourenço, diz exatamente isso. Imaginar que toda a criação tenha surgido com toda essa maravilha que nós temos hoje, tenha surgido do caos, de um monte de coisa se retorcendo, se comprimindo, explodindo, é acreditar que desse caminhão, dessa tragédia, pode sair um bolo, né? É a mesma coisa. Meus queridos, Jesus é o Criador de todas as coisas. E acreditar nisso tem muito mais sentido do que acreditar em qualquer outra coisa. E isso é o que o apóstolo Paulo, isso é o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Nele foram criadas todas as coisas. Propositalmente Deus criou todas as coisas. Para você que é leitor da Bíblia, que é um homem ou uma mulher de Deus, né, quando você lê Gênesis capítulo 1, isso é muito simples para você, né? Isso é muito fácil você perceber ali, mas às vezes a gente não pensa em tantas coisas que envolvem isso. Jesus é o Criador de todas as coisas, mas Ele não é simplesmente o Criador. Versículo 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, falando da eternidade de Cristo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que sustenta todas as coisas? O que sustenta todas as coisas? O pastor tem sempre colocado aqui imagens da construção, e ele falou muito bem dos pilares, né, da base, não sei quantos metros de fundura que tem que colocar, porque o prédio tem não sei quantos metros de altura, tantos andares e tudo mais. Tem que haver um alicerce bem feito, uma base bem feita. Qual é o alicerce de tudo isso que você vê aqui?
Tem muita gente que acha que o alicerce de tudo isso são uma série de forças. É claro, meus queridos, são uma série de forças, sim, mas a questão não são essas forças, a questão é quem criou essas forças. Me lembro de uma época, estava ainda na faculdade, aí eu fui morar numa república, e lá eu encontrei um colega, um desses rapazes da república, a gente conversando sobre religião, e o tal do assunto religião, futebol, é meio complicado, né? Como eu nunca gostei de futebol, aí ele puxou o papo de religião, e ele sabia que eu era crente, né? Que eu era evangélico. Eu cheguei na república, o pessoal falou assim, Goiano, eles me chamavam de Goiano, Goiano, é o seguinte, de vez em quando aqui a gente, né, usa algumas coisas meio estranhas e tudo mais, então você fica tranquilo. Eu falei, beleza, pessoal, agora eu quero que vocês saibam também, eu não vou compartilhar disso com vocês, mas eu gostaria que vocês soubessem também que eu sou um cristão, e sou um cristão praticante e tudo mais, então eu vou para a igreja domingo à noite, vou para a igreja domingo de manhã, vou participar dos eventos da minha igreja, então vocês não estranhem com isso também não. Aí vocês ficam lá e eu fico aqui, né? E a gente estabeleceu os limites da nossa convivência e ficou tudo certo. Mas um belo dia esse meu colega foi puxar o papo comigo sobre religião. Conversar de Cristo é maravilhoso, de religião é meio chato, né? É meio chato. Aí no meio da nossa conversa ele falou assim, não, eu vou dizer a religião, mas é isso aí, eu sou budista. Eu falei, beleza, aí eu fui descobrir por que ele se assumiu budista. Um belo dia, final de semana, ele morava perto da cidade onde nós morávamos, ele foi voltar para casa, aí ele fumou maconha, né, se drogou, pegou o carro, saiu autoestrada, não lembro, Washington Luiz, sei lá qual, no meio da estrada o cara bate o carro, ele quase perde a perna, ficou 1 ano, teve que parar a faculdade, porque ele destruiu quase a perna, né? Aí, graças a Deus, né, fez o tratamento, se recuperou, ótimo, perna, volta para a faculdade, no próximo ano, a mesma circunstância, o sujeito faz a mesma coisa, com outro carro, bate o carro de novo, bate a mesma perna. Aí, mais 1 ano de faculdade atrasado, mais tudo aquilo atrasado, qual foi a conclusão dele? A culpa de tudo isso é de Deus. A culpa de tudo isso é de Deus, né? Ele não percebeu que a culpa era dele, porque ele tinha consumido algo que não deveria consumir, ele fez algo que não deveria fazer, e aí ele arcou com as consequências do seu erro. Aí ele se assumiu, o negócio dele era se assumir qualquer coisa menos cristão. Aí, para finalizar a nossa conversa, que já estava ficando bem acirrada, eu falei para ele, Marcelo, vamos parar a nossa conversa por aqui, porque o meu Deus criou o seu Deus. Aquilo foi o cúmulo para ele. Porque esse pessoal acredita que Deus é uma força, meus queridos. Deus é simplesmente uma força que está ali. Deus não é uma força. Deus não é uma força. Deus é um ser autoconsciente. Você conversa com Ele. Você acabou de conversar com Ele aqui na música. Ele acabou de falar com você quando você cantou a música, quando você ora, quando você lê a palavra, você ouve Deus falando com você. Você vê as suas mãos guardando você, sustentando você, não é? Deus é o sustentador de todas as coisas. O que sustenta tudo isso que você está vendo à sua volta é o Senhor Jesus. Quando Deus vira as costas, se Deus virar as costas para você, ou se Deus virar as costas para a criação, tudo entra em colapso. Tudo entra em colapso. O trágico é que o homem só pensa nisso quando acontecem tragédias. Alguns anos atrás aconteceu o tsunami no Japão. Nós estamos aí, 2001, 2018 agora, 17 anos do desastre das Torres Gêmeas, né? Sempre quando há alguma tragédia assim, aí alguém se levanta lá e diz, mas por que Deus permitiu isso? Nunca ninguém pensou em Deus. Essa pessoa que está questionando, esse sujeito não pensa em Deus. Mas aí quando acontece uma tragédia, ele pergunta, onde estava Deus? Por que Deus permitiu tal coisa?
Meus irmãos, Deus sempre esteve onde Ele sempre esteve. Jesus, no caso aqui, Jesus, sempre esteve onde Ele sempre esteve. Assentado à direita do Pai, cuidando de nós, intercedendo por nós. Intercedendo por nós, Ele sempre está lá. Ah, mas por que Ele não impediu? Eu sei lá, Ele é soberano. Ele faz o que Ele quiser. Nós é que não podemos fazer o que nós queremos. Porque nós somos limitados. Nós somos frágeis. Aí a gente está no lugar errado, na hora errada, aí a gente só pode colher desastre. Eu não estou querendo ser simplista, mas a coisa passa por isso. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, você vai colher frutos amargos. E aí depois não precisa, é o caso desse meu colega de república. Ele estava no lugar errado, na hora errada, e estava cheio de coisa, com a cabeça cheia de coisas erradas. O que ele colheu? Colheu destruição. Colheu destruição. E aí depois ele ainda se revolta contra Deus. Está vendo como o ser humano é mimado, meus irmãos? Está vendo? Quando nós às vezes nos comportamos como crianças mimadas, né? Que damos birra por uma coisa que você sabe que não é assim. Você sabe que não é assim. A igreja de Colosso precisava saber daquilo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus também sustenta todas as coisas. Esse é o relacionamento que Ele tem com a criação. O texto também fala do relacionamento que Jesus tem com a igreja. Com a igreja. Quando eu estou falando de igreja, eu estou falando do corpo de Cristo. Pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Olhe o versículo 18 a 20 aí no seu texto. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O tipo de relacionamento que Jesus tem com a igreja é que Jesus é o cabeça da igreja. A igreja tem, na Bíblia, a igreja tem várias figuras, né? É dada várias figuras para a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é um edifício de pedras vivas, o apóstolo Pedro fala sobre isso. O próprio Jesus, os evangelhos falam, a igreja é o corpo de Cristo. E nesse corpo você tem vários membros, com especificidades, com funções diferentes. Mas existe um membro, o único membro desse corpo que é insubstituível é a cabeça. E essa cabeça é Cristo, né? Jesus é o cabeça da igreja, ou é a cabeça da igreja. E o versículo 18 começa aí, né? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É de Jesus que partem todas as coisas para a igreja, né? Que parte a bênção para a igreja, que parte o sustento para a igreja, que parte a iluminação para o caminho em relação ao que fazer. Quando ele diz assim, o primogênito de entre os mortos, o que a palavra está querendo dizer aqui é que Jesus foi o único que morreu, como ele morreu, né? Muita gente foi crucificada na época de Cristo. A crucificação era uma pena comum no Império Romano. Muita gente morria de crucificada. Mas não houve um ser humano, aqui eu estou chamando Jesus de ser humano, porque ele é 100% homem e 100% Deus. Como foi mencionado aqui já, e vocês ouviram várias vezes isso, né? Esse é um dos grandes mistérios da nossa fé, da fé em Cristo. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% Deus, ele nunca deixou de ser Deus, e ele é 100% homem, ele assumiu a natureza humana, e sendo homem, ele foi o único que morreu da forma que morreu. Crucificado, morreram milhares, centenas de milhares.
de pessoas, mas com o resultado que a morte de Cristo teve, só Ele teve. Porque quando Jesus morre, na sexta-feira da paixão, e Ele ressuscita no domingo de Páscoa, meus irmãos, Jesus está ali inaugurando uma nova humanidade. Uma nova humanidade. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão é o Adãozão mesmo, né? Que nasceu lá no Éden, criado por Deus, criado das próprias mãos de Deus. Deus Pai não mandou que Adão existisse, Deus Pai esculpiu Adão. Esculpiu Adão. Do pó da terra, esculpiu Adão, soprou nele o fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Só que há um segundo Adão, e o segundo Adão é Cristo. E é inevitável você fazer uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão trouxe morte, o segundo Adão trouxe vida. O primeiro Adão é alma vivente, o segundo é espírito vivificante. A primeira humanidade, criada em Adão, se perdeu. Se perdeu. O resultado da primeira humanidade, o ponto de chegada da primeira humanidade é perdição, meus queridos. Jesus, sendo o cabeça da igreja, ele inaugura essa nova humanidade. E essa nova humanidade é o corpo de Cristo. São aqueles que de fato são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Estou falando de sangue de Cordeiro, parece que é Páscoa, né? Apesar de que nós estamos aqui próximo do Natal, mas Natal e Páscoa são duas coisas ligadas, não tem como desassociar uma coisa da outra. O fato é que Jesus é o cabeça da igreja. Não existe outro ser, a igreja não tem outro dono, a igreja não tem outra pessoa na qual se ligar de forma perfeita e receber todas as bênçãos, né? Receber tudo aquilo que tem. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. A igreja de Colosso precisava saber disso, né? Que Jesus é o cabeça da igreja, porque aí eles iriam entender a majestade de Cristo, eles iriam entender a grandeza de Cristo. Ele é Deus e Ele é o cabeça da igreja. Jesus também, terceira forma de relacionamento que o texto mostra aqui, é o relacionamento com cada um de nós. Apesar de que você faz parte da igreja, você é a igreja, nós somos igreja, não é? A igreja, apesar de que nós falamos que nós somos da Igreja Presbiteriana Petrópolis, a igreja de fato é você e eu, somos nós, né? E a igreja não é uma pessoa só, é o ajuntamento de pessoas, é a assembleia, é o grupo de pessoas que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. Jesus tem esse relacionamento como cabeça para a igreja de uma forma geral, mas Ele tem um tipo de relacionamento com você, de forma individual, de forma pessoal, com cada um de nós. Olha o texto, versículo 21 ao 23, ele diz assim: antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A palavra que chama a atenção para o nosso relacionamento com Deus, ela ressalta o nosso relacionamento com Deus. Antes de conhecer a Deus, você era inimigo de Deus. Na verdade, todos nós nascemos inimigos de Deus. Vou dizer outra coisa desconfortável, né? Ninguém gosta de dizer coisas desconfortáveis, né? Mas todos nós nascemos, meus queridos, merecedores do inferno, e isso nunca muda. Todos nós nascemos cidadãos do inferno, isso muda. Isso muda. Porque de repente você pega aquele bebezinho, então quem é pai aí sabe disso, né?
e vive isso, já viveu isso, mas você pega aquele bebezinho tão bonitinho, ele não sabe fazer nada, ele só chora, mama, faz xixi, faz cocô, só isso. Aquele bebezinho, ele nasce como cidadão do inferno, meus queridos. Porque todo ser humano nasce assim, nasce condenado. Todos nascem condenados. Isso não sou eu que estou falando, é o texto que está falando. Antes vocês eram separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Você nasce pecador, e você não é pecador, o ser humano não é pecador porque peca. Ele simplesmente é pecador. Aí, à medida que você cresce, você tem consciência de si mesmo, e você vai pecando, e aí, né, vai acumulando mais pecado. Mas o fato é que o seu pecado, a sua desobediência, que foi culpa do Adão, que eu mencionei agora há pouco, te faz digno de condenação. Por isso que o texto diz, vocês eram inimigos de Deus. Mas a história não para por aí, sempre tem um mas, não é? Sempre tem uma conjunção adversativa aí, mas. O versículo 22 diz assim, mas agora, aí vem um alívio, né? Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Nós nascemos pecadores, nós nascemos merecedores do inferno. Mas um dia na história da humanidade, Jesus também nasceu. E essa é a diferença mais gritante entre Jesus, o homem Jesus, e qualquer um de nós, seres humanos. É que quando aquele menininho nasceu lá em Nazaré, lá naquela manjedoura, ele nasceu sem pecado. Deus nasceu ali. O Jesus não é mais menino. A gente, agora, época de Natal, né, as pessoas ficam assim, que o Deus menino apareça em você, cresça em você e tudo mais. Não, meus irmãos, Jesus não é menino. Jesus não é mais criança, ele foi criança. Hoje a visão de Cristo é aquela que tem lá em Apocalipse, né? Cabelos reluzentes, pés como de latão e tudo mais, aquela visão maravilhosa, gloriosa que o apóstolo João teve. Jesus é assim hoje. Mas aquele menininho que nasceu naquela manjedoura, naquele dia, ele nasceu sem pecado. E foi a vida dele que trouxe, ou a morte dele, a vida e a morte dele, que trouxe reconciliação por nós. Por isso ele diz, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Foi a morte e a ressurreição de Cristo que trouxe essa reconciliação para nós. O relacionamento que Jesus tem com você e comigo é em primeiro lugar, ele é o nosso reconciliador. Reconciliador com quem? Reconciliador com o próprio Deus. Na verdade, Jesus nos reconcilia com Deus, nos reconcilia com a criação, nos reconcilia conosco mesmo. Porque todos nós, meus queridos, temos os nossos fantasmas, né? Temos os nossos traumas, as nossas crises. Isso sempre acontece, não existe nenhum ser humano na face da terra que está livre disso. Os psicólogos aí sabem disso, né? Os psiquiatras também sabem disso. Principalmente agora, não houve uma época que o ser humano não tomasse tanto remédio como nós tomamos agora. A gente toma remédio para dormir, para acordar, para falar, para ficar quieto, para pensar, para descansar, para ficar agitado, né? Então, todos nós, meus queridos, temos os nossos traumas, temos os nossos demônios, demônio que eu estou falando, não é no sentido espiritual, não, temos os nossos fantasmas, é melhor, não sei se é melhor falar de fantasma ou demônio, fica tudo ruim, né? Mas todos nós temos os nossos traumas, e isso você vai carregar para o resto da vida. Agora, como que você pode lidar com isso? Entendendo e vivendo. Em primeiro lugar, entendendo que Jesus te reconcilia, é o seu reconciliador. Ele te reconcilia com o Pai, te reconcilia com o meio ambiente, te reconcilia com o outro e te reconcilia com você mesmo. Na frente da minha mesa lá em casa, na minha escrivania, eu tenho um mural de recados, né? Um mural de recado de imã. Eu coloquei lá Lamentações 3:21. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso nós não somos consumidos.
Eu sei esse versículo, sei de cor. Mas eu fiz questão de imprimir, colorir de forma diferente, colocar em negrito algumas palavras, porque toda vez que eu sentar na minha mesa e estiver cansado, estiver estressado, estiver em crise, eu vou olhar para aquele versículo. E ao olhar para aquele versículo, eu vou me lembrar disso. Foi isso que Jeremias fez. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meus queridos, tem muita coisa que nos deixa desesperançosos, ou vou até mais, nos deixa desesperados. E diante de tanta coisa que pode te deixar sem esperança, você precisa se lembrar de uma coisa que renova a sua esperança: o amor de Deus por você. O relacionamento que Cristo tem com você, Ele te reconcilia. Ele te reconcilia. E Ele também traz paz para você. Ele te pacifica. Pacifica. Versículo 23 diz assim: mas agora vos reconciliou no corpo mediante a morte, para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Desde que, além disso, Ele reconcilia, Ele te reconcilia. E aí no versículo 23, Ele faz um alerta. Ele diz assim: desde que continuem alicerçados e firmes, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Eu tenho pensado bastante nesses últimos dias sobre a palavra Evangelho. Se há uma palavra que nós ouvimos muito aqui na igreja, é a palavra Evangelho. E aí eu tenho feito um trocadilho com o significado da palavra Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias. Você tem ouvido muito na mídia sobre fake news. Fake news, a gente passou por uma eleição presidencial agora, fake news, até o STF interferiu nisso e tudo mais. Não pode, fake news, internet, fake news. Mas aí tem uma good news, tem uma boa notícia. A fake news foi dada, a primeira fake news foi dada pelo diabo lá no Éden, quando ele disse para Eva: não, você pode desobedecer a Deus, que vocês vão ser iguais a Ele. Essa foi a primeira fake news que o ser humano ouviu. Infelizmente ele caiu nela. E aí ele derrubou todo mundo que veio depois, Mas logo depois, o próprio Deus deu uma good news para Adão. Adão, o filho da mulher vai nascer, e ele vai pisar a cabeça da serpente. Essa foi a maior good news, a maior boa notícia que o ser humano já ouviu na face da terra. Tem muita gente que está esperando a mega da virada daqui uns dias, Nossa, mega da virada, já pensou se eu ganhar? Eu vou ganhar não sei quantos. Se o sujeito é crente, Aí ele fala assim: não, se eu ganhar, imagina o tanto que a igreja vai ser beneficiada, que eu vou dar um dízimo de não sei quantos milhões, não sei quantos mil, O cara já pensa logo nisso, para dar uma desculpa. Mas o fato, meu querido, que a maior boa notícia que você recebeu, o Evangelho é esse: Jesus venceu a morte. Jesus pisou na cabeça da serpente. Isso é o tal do Evangelho que ele coloca aqui. Ele faz esse alerta: desde que vocês vão ser pacificados e reconciliados, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé. Esse é o grande ponto, meus queridos. Esse é o grande ponto. Você quer continuar usufruindo de paz no seu coração, de paz na sua vida, na sua família, na sua casa. Onde tem gente, tem problema. Você ouve falar disso direto. Eu converso com outros pastores. Ontem estava conversando com um pastor, amigo meu. Ele falou: pastor, mas gente é muito difícil. Sim, meus queridos, gente é dificílimo. Basta você olhar para você mesmo, para você ver como nós somos difíceis. Eu costumo dizer que nós nos entendemos com as pessoas que nós amamos.
nós nos entendemos, o maior desentendimento que nós temos, por incrível e por mais contraditório que possa parecer, são com as pessoas que nós amamos. Porque as pessoas que nós amamos são aquelas que nós mais estamos perto, estamos juntos. Você dorme e acorda com o mesmo homem, com a mesma mulher, o dia todo, a vida inteira. Ou deveria ser assim, né? Você que é casado, você convive com as mesmas pessoas dentro da sua casa, e geralmente são com essas pessoas que você atrita, que você se desentende, que você briga. Por quê? Porque você vive junto, cada vez mais junto com elas, não é? A tábua de salvação é que o Senhor está ali, ou deve estar ali, para te reconciliar com aquela pessoa que você ama, para que de fato o amor continue fluindo. Meus queridos, você quer viver reconciliação e pacificação, né? Estar em paz consigo mesmo, estar em paz com as outras pessoas, viver paz. E esse é o momento, né? Natal, vou falar do Natal novamente. Esse é o momento que o ser humano fala muito sobre isso. Aí nós fazemos campanha, e aqui não estou fazendo crítica, por favor, né? Mas aí nós vemos campanha do agasalho, campanha disso, campanha de Natal, campanha da cesta de Natal. Um dia desse falei com os meus alunos lá na faculdade: se você não fez isso, faça isso. Vá no correio, vá lá no correio, pelo menos lá em Rialma tem essa prática, né? A gente chega lá no correio e pergunta: tem carta para o Papai Noel? A gente pensa que isso não acontece. Você não fez isso, faça. Vá no correio e pergunte se tem carta lá para o Papai Noel. As crianças escrevem cartas para o Papai Noel, meus irmãos. Aí é lógico que tem gente que pede Xbox, que pede o iPhone X, né? É lógico que eu não tenho dinheiro para comprar um Xbox, nem um iPhone X, mas você pode presentear uma criança dessas. E pode gerar um sorriso, uma alegria no coração delas. Olha que maravilha. Pode gerar pacificação e reconciliação. Natal é isso, meus queridos. Jesus nasceu para isso. E Ele nasceu há mais de 2000 anos atrás. Para isso. Para te reconciliar. E para te pacificar. E aí eu disse, né? Desses 3 relacionamentos que Jesus tem com a criação: Ele é o Criador e sustentador, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o seu reconciliador, Ele te reconcilia e te pacifica. Você sabe disso. E a questão aqui hoje não é isso. A questão é o seguinte: como você, quem é Jesus para você? Essa é a grande questão, esse é o grande ponto aqui dessa noite, desse momento, dessa mensagem, do texto que nós lemos. Quem é Jesus para você? Aí você vai falar para mim: olha, pastor, é claro, Jesus para mim é tudo isso que você acabou de falar, porque eu sei disso, eu vivo isso. Amém, meus queridos, amém. Se você vive isso, ótimo, mas eu gostaria que você olhasse para dentro de você, hoje, agora, mais uma vez. Quem é Jesus para você? Porque essa pergunta e essa resposta faz toda a diferença. É ela que de fato vai transformar o seu ano, a sua vida. Porque se Jesus para você for só uma historinha, ou se for só uma religiosidade vazia, ou se for só alguma coisa que você aprendeu na sua casa, na sua família, e todo mundo faz, eu também vou fazer, vou ensinar para os meus filhos, algo vazio, sem vida, que não traga mudança, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você, de fato, o Senhor Jesus quer que você, de fato, esteja com o coração aberto para receber tudo que vem dele, a partir do nascimento dele, a partir da morte dele, a partir da ressurreição dele. Quem é Jesus para você? Eu gostaria de terminar orando. Gostaria que você orasse também.
e você respondesse isso aí agora para Jesus. Nós cantamos aqui, Deus está aqui, né? Deus de fato está aqui, né? O Espírito Santo está aqui, Jesus está lá no céu com o Pai, Jesus está sentado à direita do Pai e Ele está te vendo agora. O Espírito Santo está aqui, e eu gostaria que nessa oração você respondesse isso para Ele. O Senhor é isso para mim, né? Aí eu vou dizer o que Deus é para mim, o que Jesus é para mim. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. O que é Jesus para você? O que Jesus é para você? Senhor Deus, eu te agradeço. Te agradeço mais uma vez te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a Tua palavra, de nos reunirmos como povo Teu, como igreja do Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Nós aqui essa noite expressamos a devoção que temos ao Senhor, dizemos de tudo que o Senhor, de grande parte daquilo que o Senhor é para nós. Nós te louvamos por tudo isso. Ó Deus, e nós entendemos, nós sabemos e relembramos que Jesus é sim o Criador de todas as coisas, Ele é sim o sustentador de todas as coisas, Ele é também o cabeça da igreja, e Ele é aquele que nos pacifica, Ele é aquele que nos reconcilia com o Senhor, Ele é aquele que nos reconcilia com a criação, com os outros, com outro ser humano e conosco mesmo, Pai. Oh Deus, eu peço que o Senhor haja no coração de cada um de nós, diante daquilo que foi perguntado aqui hoje, diante da pergunta que eu fiz, que de fato, Deus amado, o coração de cada um de nós saiba responder isso, e responda de forma correta, que Jesus de fato é o Senhor, Jesus de fato é o Criador, é o sustentador, é o cabeça, é o reconciliador, é o pacificador. Jesus é o bom pastor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor. Nós poderíamos ficar aqui falando por tanto tempo a respeito daquilo que é Jesus. Que o Senhor mova no coração de cada um de nós, para que essa seja a nossa resposta, de forma íntima, de forma pessoal. E assim, ó Deus, nós sejamos cada dia mais transformados, nós sejamos cada dia mais, estejamos cada vez mais na Tua presença, para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém.